Walter, inclusive em relação a essas teorias conspiratórias que você falou agora, eu também estava acompanhando as redes sociais, já vi muitas pessoas, inclusive, dizendo que esse é o quinto clone do presidente que está aí apresentando problemas, né? Enfim, a criatividade de algumas pessoas, né? E até o devaneio, digamos assim, mental é realmente absurda. 8h26, para quem está chegando agora, peço aí para você deixar o seu like, para a gente alcançar aqui a primeira meta de 50 curtidas. Há impactos políticos imediatos, como esse que a gente observou agora, nessa dúvida, transfere ou não a presidência para o vice Geraldo Alckmin, mas há também impactos a médio e longo prazos. Por exemplo, eleições 2026. Será que Lula terá condições de saúde para disputar mais uma eleição, no caso, disputar a reeleição? Essa nova cirurgia fez soar, inclusive, um alerta no PT. A internação do presidente Lula por causa de uma hemorragia intracraniana acendeu um alerta vermelho no PT. Sob reserva, lideranças da sigla falam em um, abre aspas, grande susto e demonstram séria preocupação com a saúde do maior líder da história da legenda. De acordo com quadros próximos ao mandatário, a inquietação também é política, pois Lula é visto como o único nome do partido cotado para disputar a presidência da República em menos de 2 anos, né? A gente fala a longo prazo, mas é um tempo aí que passa voando. Walter, essas preocupações, elas de fato são pertinentes? Na sua avaliação, o PT, diante, né, dessa situação de saúde do presidente Lula, deveria estar já imaginando ou pensando, articulando planos B, C e D? Ou é melhor, pelo menos por enquanto, não tratar sobre esse assunto? De tratar desse assunto nesse momento. Eu acho que quem gosta do Lula, essas pessoas que estão lá ao lado dele, os aliados, quem tem toda a trajetória próxima a ele, tem que, nesse momento, direcionar 100% de sua energia para a questão pessoal dele. A saúde dele é mais importante nesse momento do que qualquer coisa, inclusive do que o futuro do PT. Agora, essa discussão, eu acho que o partido tinha que fazer desde sempre, né? Quer dizer, o Lula não é imortal. O Lula, em algum momento, ele deixará de existir, né? Como dizer, isso não aconteceu ainda, apesar das versões que circulam. Ele demonstra hoje, demonstrava até esse momento, né, a absoluta capacidade de ser candidato aqui, com mais de 80 anos, que já é uma complicação sem dúvida nenhuma, mas não é um empecilho definitivo. Agora, o partido tinha que fazer essa discussão, o partido tinha que tentar construir novas lideranças para pensar o pós-Lula, né, em qualquer circunstância. Então, o Lula, no mínimo, vai se aposentar um dia da política. E é preciso que alguém... O PT é um partido muito grande, é um partido importante, é, sem dúvida, o maior partido do Brasil. E é, sem dúvida, o partido organicamente mais funcional do Brasil, né? Agora, tem esse problema que é muito centrado na figura do Lula e não consegue se desvincular disso. Abre-se uma oportunidade, talvez, a partir disso, de um partido, no momento posterior, mais sereno, mais tranquilo, começar a discutir as coisas. O Lula, para mim, o Lula tem uma escolha já feita, me parece muito claro. O Lula gostaria de ser sucedido pelo Haddad. Há grandes dificuldades disso pela figura, porque é uma figura muito diferente do Lula, né? O Haddad tem outro perfil, tem outra possibilidade, tem outra visão de mundo até em alguns aspectos, mas é, sem dúvida nenhuma, escolhido do Lula. O Lula bancou o nome dele para o Ministério da Fazenda com muitas resistências que houve inicialmente, tanto internas quanto externas. Essas resistências continuam acontecendo muito fortes dentro do PT, mas ele, me parece que em 2018, ele mostrou que não é um nome viável, né? Porque num contexto talvez o melhor momento da onda Bolsonaro, dessa onda em 2018, ele fez lá uma disputa, ele foi competir, foi para o segundo turno, enfim, e perdeu, porque naquele momento ganhar do Bolsonaro seria muito difícil, talvez só o Lula conseguisse. Então, assim, tem um contexto aí que o partido talvez, no momento posterior, repito, eu acho que nesse momento, inclusive, os petistas não devem tratar desse assunto, porque não faria nem sentido. O sentido principal agora, inclusive como demonstração de apreço ao Lula, é cuidar da saúde dele, priorizar essa questão que ele está enfrentando, que ele tem que superar. Os médicos dão indicações de que a coisa está tranquila, que, inclusive, você colocou aí uma parte do Dr. Roberto Calil, dizendo que ele volta para Brasília semana que vem já.
não para trabalhar, mas volta para Brasília, possivelmente para seguir no seu descanso no Palácio da Alvorada. Então, essa deve ser a prioridade desse momento. Agora, sem dúvida nenhuma, o partido tem que começar a discutir o seu futuro com um pouco mais de, como eu disse, mesmo que seja para uma aposentadoria do Lula, mas um pós-Lula tem que ser discutido em algum momento. O partido sempre evitou essa discussão, sempre, porque a força do Lula é muito grande, tanto para dentro do PT como para fora, né? É uma força política para além do partido. Costuma-se dizer, e é verdade, que o Lula é maior do que o PT, e agora o PT é grande o suficiente para poder discutir sua própria trajetória. Então, eu acho que é isso, Ítalo. O partido não deve discutir isso nesse momento, esse é um assunto que não pode estar na pauta nesse momento, mas que em algum momento o partido vai ter que discutir, porque isso faz parte de uma projeção de futuro inevitável. Beleza, Walter, 8 horas e 32 minutos. Sobre esse assunto, vou trazer aqui a primeira parcial da nossa enquete, que está acirradíssima. A gente está perguntando exatamente isso. Você acredita que Lula terá condições de saúde para disputar a presidência em 2026? 48% afirmam que não, 47% afirmam que sim, diferença de só um ponto percentual, 5% não sabem. Walter, de fato, essa discussão não vai se dar agora, né, no momento em que o presidente está internado, mas em breve, com certeza, isso vai entrar em discussão e vai precisar também contar, obviamente, com a opinião do presidente Lula, que às vezes, né, ele meio que foge do assunto, às vezes dá a entender que vai ser candidato, em alguns momentos isso fica meio dúbio. Você citou o nome de Fernando Haddad, né, o atual ministro da Fazenda. Que outros nomes você elencaria como possibilidade para disputar a presidência da República, caso o Lula decida não se candidatar ou não possa se candidatar, não só dentro do PT, mas também dentro aí, de outros partidos aliados, né, que compõem a atual base aliada. Dá para pensar, tem uma candidatura fora do PT, na sua visão? Bom, primeiro é preciso dizer que essa questão já estava posta antes dessa crise da cirurgia e dessa situação que ele enfrentou nos últimos dias. Quer dizer, a candidatura do Lula para 2026, ela já era discutida nessa perspectiva de ser uma pessoa com mais de 80 anos, e o exemplo recente dos Estados Unidos tem sido muito utilizado nessa discussão, que o Biden foi sacado da campanha, foi escolhido como candidato dos democratas e sacado porque durante a campanha ele deu algumas demonstrações de fragilidades, né, relacionadas, parte delas, à própria idade. Então, aquilo foi muito utilizado. Então, esse projeto... Eu acho que o Lula não tem dado qualquer sinal que permita preocupar hoje. Nós estamos há 2 anos do processo eleitoral. Mas hoje, essa discussão, ela parece que ele demonstra completo controle de tudo, ele não dá nenhuma demonstração. Claro que o próprio acidente, muita gente relaciona as questões da idade, né? O acidente que ele sofreu, que acabou batendo na cabeça, que é a origem, é o que consta desse problema que ele enfrentou agora. Mas, assim, de resto, lucidez completa, toma as decisões, comanda o governo. Esse, inclusive, é um dos problemas que o governo tem, que o governo é muito dependente dele, né? O governo, aliás, essa crise talvez gere essa possibilidade do substituto dos ministros, ao que consta um grupo de ministros, agora pegou as negociações com o Congresso e está tocando para frente. Então, está na hora da equipe também mostrar um pouco mais de ação, independente da participação direta do próprio presidente, que tem preocupações. Esse dia a dia deveria ser mais, de fato, tocado pelos ministros. E aí o Haddad estava muito só nisso, agora, ao que consta, tem agora mais o Rui Costa envolvido, o próprio advogado-geral da União, nas articulações com o Senado, o articulador político nas articulações com o advogado-geral da União na articulação com o Supremo, com a articulação política, Senado, no caso, e Câmara, o articulador político, que é o Alexandre Padilha. Então, esse pessoal está entrando em campo para fazer aquilo que, de alguma forma, o Lula estava fazendo antes de apresentar os sinais e acabar indo para o hospital e sendo da cirurgia. Então, eu acho que o Haddad, para mim, é uma escolha. O Lula tem dado sinais desse tipo, que tem a simpatia dele, que ele escolheu ele como candidato em 2018, uma escolha pessoal do Lula, né? E escolheu ele para ser ministro da Fazenda, bancou com muita resistência, tanto internamente, tem muita resistência a ele dentro do PT, como eu disse, porque é uma personalidade, é um perfil
muito diferentes do próprio Lula. E eu acho que essa escolha do Lula até é uma coisa que diz muito da capacidade pessoal dele, porque ao invés de ele buscar uma pessoa igual a ele está buscando uma pessoa que ele sabe ser diferente. Tem de outra, não é nordestino como ele, né? Não tem essa origem nordestina, muito embora ele seja muito identificado com São Paulo. Agora, o Haddad me parece que é um nome que ganha algum tipo. Tem citado muito em Brasília o nome do nosso ministro da Educação, o Camilo Santana. Não sei se ele teria isso na perspectiva das forças que surgem dentro do próprio PT. Agora, o PT realmente está com dificuldade hoje, você vislumbra assim, as lideranças e você não vê. E o problema que tem nisso aí é porque o Lula realmente é muito grande, né? O Lula e o PT, muito embora o Lula seja maior do que o PT, e eu concordo com isso, mas são figuras, digamos assim, que se fundem, né, de alguma forma. Então, você imaginar o PT tirando a figura do Lula, você vislumbra outra coisa. Agora, o partido tem essa dificuldade porque, muito embora seja um partido, por exemplo, muito forte no Nordeste, o único nome que ocorre quando se pensa no partido é o Camilo Santana. O Lula já teve uma simpatia muito grande no passado pelo Jacques Wagner, da Bahia. Inclusive, o Jacques Wagner era o candidato de preferência dele em 2018, né? Como candidato à presidência, e declinou e, enfim, decidiu ser candidato ao Senado na época, e aí o Lula foi atrás do Haddad. Então ele já não tem mais, porque inclusive o Jacques Wagner não demonstra grandes ambições, ele está focado muito no seu poder lá na Bahia. Então, eu acho que a maior dificuldade que tem é porque o partido sempre bloqueou a discussão sobre esse pós-Lula, pensando na ideia de aposentadoria, né, que o Lula se aposentará um dia da política. Então, o partido sempre bloqueou essa discussão. Quando foi alimentada, ela foi através do Lula, como eu disse, indicando quem é que tem a simpatia dele, que foi um dia o Jacques Wagner e hoje é o Haddad. Aí, diante disso, você tem dificuldade de imaginar por onde é que o PT está formando suas novas lideranças que têm essa possibilidade. Como você disse, olhando para fora do partido também, quem é que poderia ser, a gente também não consegue encontrar alternativas. Então, o problema que está colocado para o PT e para as forças em torno dele é exatamente essa. A sombra do Lula é muito difícil, né? E não sei se é por falta de incentivo dele, porque o Lula esteve preso, né? O Lula passou 500 e tantos dias preso. Aquele tempo da prisão dele poderia ter permitido que novas lideranças surgissem, e isso não aconteceu. Então, é um processo de substituição, Ítalo, que não é fácil a gente, inclusive, pensar por onde é que as esquerdas, no caso, as forças em torno de centro-esquerda, em torno do Lula, você não tem uma liderança natural, uma liderança nata. A gente teve, durante algum tempo, inclusive, muita gente imaginando que o Ciro poderia ser essa alternativa de uma liderança ali de centro-esquerda. Né? O Ciro hoje talvez seja o maior crítico do Lula e do que ele representa. Então, para esse campo, hoje o Ciro não é dado como uma alternativa. Então, é um cenário eu acho, muito aberto. Quando você tira o Lula, fica um cenário muito aberto, o que possibilita que novas lideranças surjam. Você tem, no caso do Nordeste aqui, dessas forças, novidades muito recentes, mas que você pode projetar para o futuro, mas não para um futuro imediato, como o caso do prefeito de reeleito de Recife, o João Campos, né, filho do Eduardo Campos, neto do Miguel Arraes, que é dado como uma promessa muito grande, mas eu acho que numa perspectiva futura, é muito novo, né, uma pessoa muito nova, que você pode projetar para frente, mas para o imediato, realmente, é uma discussão, é uma situação que abre-se uma lacuna muito grande quando você extrai o personagem Lula e diz quem é que poderia ocupar esse espaço. Realmente é um espaço difícil de ocupar, porque se a gente for imaginar direito, desde a redemocratização, desde 89, o Lula participou de todos os processos, menos de 2018, porque ele foi sacado, porque estava preso, mas ele participou de todos os processos, ou como candidato, ou como um dos principais cabos eleitorais. Mesmo em 2018, ele foi um cabo eleitoral importante, a partir da cadeia, muito embora ele tenha sido absolutamente proibido de qualquer participação. A imagem dele se podia utilizar. Então, é uma lacuna muito grande que eu acho que essas forças terão dificuldade de preencher,
por isso é que talvez seja interessante que ele próprio conduza esse processo no momento em que ele achar conveniente. Eu não sei se é 2026. 2026 ele pode estar lúcido bastante para disputar, e eu acho que se ele estiver, ele não vai abrir mão disso, nem essas forças em torno dele vão permitir que ele abra, porque é, sem dúvida nenhuma, com mais competitivo, mais forte que tem para essas forças apresentarem